Irmãos, paz seja com todos, amém? Vamos lá para mais uma aula, amém? Vamos lá. Apocalipse 13. Apocalipse 13 fala das bestas, amém? É muito importante isso. Vamos lá. E pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Irmãos, deixa eu fazer uma pequena pausa aqui ah, que ela é muito importante. Por quê? Quando a gente fala de subir da areia, subir do mar, ok, subir das águas, é diretamente vinculado a um poder que emana do povo, ok? Emana das pessoas, mas é um poder de governo. Quando fala de chifres, fala de governo. Então essa besta, ela é algo que traz, algo que será um sistema de governo. E é muito importante entender o seguinte: nós sabemos que existe sim uma pessoa, haverá uma pessoa, ok? Uma pessoa que será que nós chamamos de anticristo, amém? Mas na verdade o sistema do anticristo ele é um sistema, ok? E ele é, além de ser um sistema, ele é algo como se fosse um espírito, é algo muito, como é que eu posso dizer? Ele é algo muito velado, ok? Ele vem de uma forma muito sutil, nada muito escrachado, muito esdrúxulo, nada disso, ok? Ele é algo muito sorrateiro, tá, irmão? Só para vocês terem uma noção como é que funciona. E quando nós falamos de blasfêmia, nome de blasfêmia, irmãos, blasfêmia só pode ir contra Deus. Então, o que é essa besta, o que é esse sistema, ok, que ele vai aplicar, aliás, que ele já está aplicando no mundo, é o que? São formas de blasfemar contra o nome de Deus, ok? São sugestões, são estruturas onde você blasfema contra o nome de Deus. Por exemplo, a gente sabe alguns modelos de família que estão sendo apresentados, algumas ideias de que algumas críticas ao cristianismo, onde você defende o que está na palavra. Logicamente, você é perseguido, chamado de fundamentalista religioso, que você tem que ser baseado num amor que eles chamam aí, que é mais falso do que notinha de R$ 3, né, irmãos? É uma coisa que tem nada a ver. Vamos lá. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e aos seus pés como de urso, a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o poder, e o seu trono, e grande poderio. Irmãos, isso aqui é importante. Notem que essas figuras aqui que aparecem, as partes da figura, leopardo, urso, leão, elas são todas composições das figuras das bestas lá do livro de Daniel, dos animais de Daniel. Se você não assistiu o livro, aliás, perdão, o vídeo sobre Daniel e Apocalipse, ele é muito importante para a gente entender agora, ou seja, ele carrega em si todas as características dos reinos passados, ok? E não só das características, mas principalmente da sua essência, que é o quê? Às vezes, o homem voltando para o próprio homem, através do leopardo, que é o reino da Grécia, pés de urso como da Pérsia, ok? Que tinha lá o seu politeísmo, boca como de leão, como da estrutura da Babilônia, e por aí vai, ok? E por aí vai, e ele carrega todas as figuras dos reinos, dos principais reinos da humanidade descritos no livro de Daniel. E eu vi 2 cabeças como ferida de morte. Perdão. E eu vi das suas cabeças como ferida de morte. E a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, pois a besta. Adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem pode batalhar contra ela? Irmão, isso aqui é importante. Por quê? Quando Napoleão Bonaparte ele subiu ao poder, a primeira coisa que ele fez foi prender o Papa. Ele tirou a sede da Igreja Católica, que ficava na Itália, né, na Península Itálica, levou para a França, né, em Avignon, se eu não estiver enganado, na França. Ele prendeu o Papa, e o Papa daquela época ele morreu na cadeia, ok? Ele morreu na cadeia, e o objetivo de Napoleão, o que que era? Não só de Napoleão, mas como dos revolucionários franceses, que era o quê? Era simplesmente pegar e acabar com a religião do mundo. E eles viam
na figura da Igreja Católica como os representantes da religião máxima na Terra. Então eles tiveram uma ideia genial, falando, vão acabar com eles, vão matar o Papa. E foi o que eles fizeram. Eles pegaram o Papa, prenderam até que o Papa morreu na cadeia, na prisão. Ok? E aí o que acontece? Por volta aí da década, entre década de 30 e 40, o que Mussolini faz? Ele reestabelece as cidades papais, ok? Ele reestabelece as cidades papais e os territórios que pertenciam ao Vaticano e entrega ao Vaticano, ok, as terras que na época que foram tomadas na época de Napoleão. Pra vocês terem uma noção, passou centenas de anos. E a Igreja Católica ficou enfraquecida. E do nada, ao seu poderio central, que ficava na cidade do Vaticano, ele é ressuscitado através da figura de Mussolini, empossado o Palácio Apostólico e fundado novamente o Estado do Vaticano, né? Com essa formatação chamada Estado do Vaticano, que até então não havia, era Estados Papais, né? Mas volta a figura do Estado do Vaticano na figura mundial. Ou seja, uma besta cuja chaga mortal, ou seja, a figura, ok, de uma igreja que foi praticamente jogada às traças, ok, e cujo objetivo era acabar com ela, praticamente ressurgiu por volta entre 1930 e 1940. Irmãos, importante, a Igreja Católica é a besta? Não. O Papa é a besta? Não. Ele é só mais um componente, veja, uma das suas cabeças, ok? Então é mais um componente de um conjunto grande, ok? De cabeças e de reinos e de ideais e de filosofias, ok? Que faz parte da figura do espírito do anticristo. Tá bom, irmãos? Então ele é um componente só, ok? Vamos lá. Vamos seguir aí. E foi dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe o poder para agir 42 meses, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E é verdade, irmãos. Isso aqui é uma verdade plena, ok? Que é um exemplo, as múltiplas vertentes que nasceram a partir da ideia da beatificação das pessoas, santos que apareciam que não existiam, e teologias que foram desenvolvidas, a Santa Inquisição, né, entre aspas, nós tivemos uma série de vertentes que a Igreja Católica desenvolveu aí durante muitos anos para perseguição, ok, daqueles que não acreditavam naquilo que ela pregava e nas múltiplas doutrinas que ela desenvolveu ao longo do tempo. E foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe o poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram a todos os que habitavam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Isso é importante também, é o seguinte, irmãos. Durante muitos séculos, a gente sabe que houve perseguição. Eu estou dando esse exemplo, ok? Mas esse exemplo ele foi motivado. Opa! Não, pera um pouquinho, voltou aqui. Esse exemplo ele foi motivado, ok? Justamente, assim, aconteceu essa situação, né? Da perseguição aos santos pela Igreja Católica, mas isso aí não foi motivado só pela Igreja Católica, tá, irmãos? Ela foi uma das, ok? Um instrumento utilizado para fazer essa perseguição num tempo passado. Hoje não mais. Por quê? Porque o espírito do anticristo ele continua atuando em N segmentos da sociedade. Ok? Então essa guerra continua, ela não para. A gente sabe que teve, por exemplo, a noite de São Bartolomeu na Inglaterra, nós sabemos da Inquisição, nós sabemos, por exemplo, da perseguição aos juggernautas aqui no Brasil. A gente sabe que o padre José de Anchieta, fundador de São Paulo, considerado quase como uma divindade aqui para São Paulo, ele não foi esse poço candura todo, a gente sabe que ele perseguiu pessoas, que ele matou, executou uma série de pessoas, a gente sabe disso, entendeu? Principalmente protestantes, tá, irmãos? Então, assim, existia sim. Hoje a gente sabe que a perseguição ela acontece em todos os âmbitos sociais, ok? Escrachada ou velada, ok? E justamente por quê? Porque são povos, são pessoas movidas por ideais pessoais, ideais totalmente humanos e não ideais espirituais. Vamos lá, Apocalipse 13:9
Se alguém tem ouvidos, ouça, e se alguém leva em cativeiro irá, que nós sabemos que haverá cativeiro, né, e já existe, que é alguém que matar a espada, é necessário que a espada seja morto, sim, e aqui está a paciência dos santos. O que acontece aí logo depois? No texto, o capítulo, o versículo anterior fala muito de perseguição, da besta, que é lá vem das águas, é um poderio que vem do povo, e aqui a gente vê uma outra besta, que é a surgir da terra, uma outra besta, e tinha dois chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Irmãos, isso aqui é muito importante, porque essa figura não é uma figura de um governo, é uma figura de uma adoração, amém? De um sistema de adoração, um sistema de crenças, ok? Então vamos lá. Quando você vê, por exemplo, um pregador defendendo um filósofo, quando você vê um pregador utilizando filosofia como base de pregação, como ponto de partida de pregação, quando você vê, por exemplo, alguém que deveria estar pregando a palavra, está falando de filosofia, está falando de coach, está utilizando as ferramentas espirituais para crescimento e libertação do povo como ferramenta de direcionamento contrário ao que está na palavra, e isso é um espírito do falso profeta agindo na vida daquela pessoa. E nós vamos falar de nós, tá? Nós sabemos que existe uma série de direcionamentos que são completamente errados, ok? Dentro de N situações dentro do mundo cristão evangélico hoje em dia. E aqui fala que essa besta, esse falso profeta, faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra, com sinais que foi permitido que fizesse em presença da primeira besta, dizendo os que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. Irmãos, isso é importante. Por que eu estou falando disso que é importante? Porque existe aqui a permissão espiritual para que o povo seja enganado, ok? Por um sistema religioso furado. Nossa, Isaac, mas Deus permite isso porque Deus permite a mentira? Não. Deus permite aquilo que o povo quer. Vamos dar um exemplo? Se vocês lerem lá nos últimos capítulos, nos últimos versículos do capítulo de 2 Reis, ou de Segunda Crônicas, eu acho que de Segundo Reis, ou Primeiro Reis, eu não tenho, acho que é Primeiro Reis, irmãos, não é Segundo Reis não, que fala a respeito da morte do rei Acabe, que é o seguinte, o Acabe queria tanto uma profecia mentirosa, que foi enviado um espírito para falar profecias mentirosas a Acabe, e Deus consentiu com isso, porque é o que o povo queria, que é o que Acabe queria. E quando a gente fala de um espírito agindo no meio da igreja através de coisas mentirosas e de coisas falsas, é justamente por causa disso. É para quê? Para saber que Deus permite esse mal, permite e permitirá esse mal, porque é isso que as pessoas querem. Elas preferem o mal do que a própria figura do Senhor Jesus Cristo, a própria figura de Deus, essas coisas. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E faz com que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, seja posto um sinal na sua mão direita e nas suas testas, para que ninguém possa comprar, vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Irmãos, isso é muito importante, irmãos. Quando a gente fala de sinal da besta, que ninguém pode comprar, ninguém pode vender, na verdade, irmãos, isso aí eu acredito que são coisas sim, são coisas para o futuro, ok? Ou seja, se você não se encaixar naquele modelo social, se você não encaixar naquela estrutura política, econômica que vai ser estabelecida, e aqui nós sabemos que sim, que será estabelecido após o arrebatamento, ok? Nós sabemos que a pessoa não vai poder comprar, que a pessoa não vai poder vender. Quer um exemplo disso hoje em dia?
nós temos a figura do score, ok? Se você for procurar o score, ou para algumas pessoas, score, tá? do Serasa e do SPC Serasa, pessoas com score alto, elas são pessoas que conseguem mais comprar coisas parceladas com maior facilidade. Pessoas com score baixo, não. Às vezes o cara tem um score baixo e ele ganha 10 mil, e o cara tem um outro indivíduo que tem um score alto ganha 2 mil. Mas o que ganha 2 mil às vezes consegue um financiamento maior, porque a figura do score ela foi gerada para quê? Para que houvesse parcelamentos, ok? Ou seja, quem ganha menos parcela mais, quem paga em dia é claro, ok? O score aumenta. Se o score aumenta, ele consegue mais linhas de crédito de financiamento. Ou seja, é um modelo econômico pré-estabelecido cuja finalidade é o que? Fazer com que você siga aquele modelo. Se você não seguir aquele modelo, você está fora. É simples assim. E quando a gente fala de número 666, irmãos, não vai ter marca de 666, nada disso. Irmãos, é assim, ó. O que é 666? 600, base 6, é base de cálculo babilônico. Olha aí de novo as figuras de Daniel aparecendo. Se você não viu o vídeo de Daniel, se você não foi na sede do saber que nós tivemos, meu, é bom você correr atrás disso. Base 6 é número babilônico, ok? É base babilônica de cálculo. Ou seja, é a apresentação de tudo que é a fundamentação, ok? Errada, ok? Tudo que é a fundamentação daquilo que é religiosidade, tudo que é errado, ok? Perante a figura daquilo que Deus representa, ok? Que vai tudo, vem contra tudo aquilo que Deus representa. Por isso é 666 e nós vamos falar de muito de Babilônia lá para frente, tá bom, irmão? O espírito da Babilônia. Amém? É isso aí. Por hora é isso. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Deus abençoe.